Se tem uma coisa que brasileiro adora, é investir em imóveis. O Brasil sempre foi o país do quem compra terra não erra. Eu também gosto dos imóveis físicos e já investi e invisto ainda mais aqui na região onde eu moro, Santa Catarina, que é um grande polo no Brasil da construção civil. Porém, eu também gosto demais de investir em imóveis através da bolsa, através dos fundos imobiliários. Eles têm algumas vantagens na hora de comparar com os imóveis físicos. Você investe com pouco dinheiro, você tem um alto grau de diversificação, porque a cada cota que você compra de um FII, você está comprando vários imóveis diferentes. E um dos fatores que eu mais gosto é a liquidez. Você pode liquidar uma posição em literalmente segundos. Os fundos imobiliários me cativam porque eles trazem uma recorrência mensal. Isso é muito bacana pela questão da previsibilidade. Todos os meses você recebe os aluguéis dos seus FIIs. E nesse vídeo eu quero te trazer 3 diferentes FIIs, não são nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda, mas 3 FIIs que eu tenho na minha carteira, dentre outros fundos imobiliários, e que me trazem todos os meses R$2.000 de rendimentos, de aluguéis, de recebimentos isentos de imposto de renda. Vou falar um pouquinho de cada um deles, fazer uma análise de cada um, que você possa se inspirar e também começar a construir o seu patrimônio em fundos imobiliários para também ter recebimentos mensais relevantes. Você não tem que começar a investir em fundos imobiliários pensando em liberdade financeira. A gente pode começar pensando em ajudar a pagar alguma conta relevante da sua vida, por exemplo, o seu aluguel. Como seria se todos os meses caísse na sua conta o valor exato do seu aluguel e ele saísse de graça? Seria demais. Então é isso que eu vou mostrar nesse vídeo para ajudar você. Se isso é relevante, deixa o teu like, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse aqui no Thiago Investe. Olá, bem-vindo, bem-vinda, investidor, investidora, Thiago por aqui para te falar hoje sobre 3 FIIs que eu tenho na minha carteira, dentre outros, e que me trazem religiosamente todos os meses R$2.000 em recebimentos. Eu sei que para muita gente esse valor seria muito bacana, muito relevante ter uma renda dessa passiva todos os meses de R$2.000. Eu vou mostrar um pouco de cada um desses FIIs e no final eu vou dizer a minha estratégia, como é que eu fiz para construir e chegar nesse momento com esses 3 FIIs ao ponto de receber R$2.000 por mês entre os 3. Vamos lá? Muito bem, vamos lá então para o primeiro FII dessa lista de 3 fundos que eu escolhi. Lembrando, não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda, é muito mais para você entender como eu faço, o que eu faço e se inspirar também para estudar esses ativos e cogitar colocar na sua carteira ou não, tá bom? O primeiro FII dessa listinha de 3 é o XPML11, pessoal, tá bem? Eu tô aqui num site chamado Status Invest. Não é nenhum jabá, eu não uso a versão paga do site, eu uso a versão gratuita e ele traz muita informação. É um site bem legal para ajudar você com indicadores, com os números sobre os ativos que você está pesquisando. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, a cotação do XPML11 é de R$103,20. Para quem não conhece, é um fundo imobiliário de tijolo, de shoppings, tá? Um FII que tem bastante shopping aí no seu portfólio. Vou mostrar isso melhor agora em seguida. Aqui do ladinho eu posso ver que o yield dos últimos 12 meses do XPML11 foi de 10,7%. É um rendimento muito bom, beirando aí 11% ao ano, líquido de imposto de renda, de um FII muito sólido, de tijolo, com bastante imóvel no seu portfólio. Rolando aqui um pouquinho para baixo, eu posso ver que hoje o PVP está em 0,88. O que é isso, Thiago? O preço sobre o valor patrimonial. É um indicador que traz aí uma certa avaliação se está caro ou se está barato o FII. É o único que eu uso para decidir comprar ou não? Obviamente não é, mas esse aqui com certeza é um dos mais importantes. Olhando para cá, como está abaixo de 1, eu entendo que o XPML está razoavelmente barato. Quando ele tiver 1, ele está, digamos, nem barato nem caro, e acima de 1, ele está custando mais do que deveria. Um pouquinho mais aqui embaixo, eu vejo que o último rendimento foi de 92 centavos, o que deu 0,89, quase 0,9% de rendimento. Agora, pessoal, saindo do Status Invest, eu vim para a lâmina do fundo, direto no site do próprio fundo XPML11. Todo FII tem isso aí, relatórios gerenciais, e a gente pode ver outros indicadores interessantes, tá bom? O primeiro aqui que eu selecionei, que está na tela agora,
é a distribuição por cota. Olha a regularidade de pagamentos do XP-ML11, 0,92 já há alguns meses. Isso é muito interessante e é muito bom para a nossa previsibilidade de recebimentos, de receita na nossa carteira passiva. Outro ponto aqui legal de olhar é que 91%, quase 92% do patrimônio do FI está alocado em imóveis, como deve ser um fundo de tijolo. 1,2% em caixa, até acho que poderia ser um pouquinho mais, mas tudo bem. 3,2% ele investe em outros fundos imobiliários e 3,7% em CRIs. Aqui, pessoal, nos indicadores operacionais, ainda em relação a abril de 2025, eu vi um dado que eu achei bem interessante, que é esse aqui, ó. Fluxo de veículos, variação anual 2025, teve uma variação de 113%. Isso indica para nós que as pessoas estão indo mais para o shopping, bem mais, né? Mais que dobrou. E, claro, se elas estão comprando ou não, isso é outra história, a gente teria que ver os faturamentos das lojas. Agora, que as pessoas estão buscando mais do que 2024 a ida para os shoppings, isso com certeza. Aqui, outro ponto que eu gosto muito do XP-ML11. Em abril de 25, a carteira imobiliária do fundo era composta por 26 shopping centers, os quais possuem em conjunto uma área bruta locável de aproximadamente 964 mil metros quadrados e mais de 4.700 lojas. Falei aqui no início do vídeo sobre a diversificação que um FI traz para a nossa carteira. Quando você compra uma cota do XP-ML11, você está comprando 26 shoppings que abrigam debaixo desse guarda-chuva mais de 4.700 lojas. Isso é muito favorável para quem investe num FI que nem esse aqui. Seguindo no item diversificação, a gente tem aqui a porcentagem de área locável regional. A maior parte está concentrada no Sudeste, 75%, mas tem também imóveis no Nordeste, 14%, Norte, 7% e Sul, 5%. De novo, outra variação do quesito diversificação. Os shoppings desse fundo, eles não estão todos numa única região. Isso também é positivo. E aqui, pessoal, por fim, ele traz fotos de todos os shoppings que ele tem na carteira. Aqui, ó, vários shoppings em São Paulo. A gente tem shopping em Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, toda a lista de shoppings que compõem esse FI. E aqui, pessoal, antes que alguém salte, né? Ah, falou que recebe 2 mil desses FIIs, onde é que tá isso aí? Deixa a gente ver. Tá aí, ó, o meu extrato do BTG do último mês, com rendimento aí de XP-ML11 no valor de 619,16 centavos. Bom, o segundo FI dessa listinha de 3 também é um FI de tijolo, tá? Não é um FI de papel, que é o TRXF11, que é um FI focado em galpões logísticos. Olhando aqui para a tela de novo do Status Invest, eu posso ver que a cotação atual, enquanto eu gravo esse vídeo, é de R$ 102,95, e ele teve um dividend yield dos últimos 12 meses, um cavalar 12,48%. É muita coisa, dá um pouquinho mais que 1% ao mês, livre de imposto de renda. Rolando a tela aqui um pouquinho para baixo, eu posso ver que, diferente do XP-ML11, o PVP do TRXF11, o preço sobre valor patrimonial, está igual a 1. Ou seja, ele não está nem caro, nem barato. Claro, na minha ótica, não está tão atrativo assim para a gente poder comprar, mas vale o estudo. É um fundo muito sólido que eu gosto bastante. Ele tem aí pouco mais de 180 mil cotistas, o que é muito bom, porque dá muita liquidez para o fundo. Mais um pouquinho aqui abaixo, eu posso ver que o último rendimento foi 93 centavos, o que deu 0,91% do valor da cota. Agora, pessoal, também olhando para a lâmina do TRXF11, direto no site do próprio FI, eu posso trazer outras informações importantes. Então, olha só, eu comentei do número de cotistas, pouco mais de 180 mil, que isso traz muita liquidez. Olha aqui então esse dado mostrando exatamente isso, liquidez média de 5,67 milhões de reais por dia. Então você consegue liquidar a sua posição, se assim você quiser, de maneira muito fácil, muito tranquila. Seguindo de novo no assunto da diversificação, olha que interessante, ó, localização dos imóveis distribuídos em 12 estados diferentes, isso é muito bom. E número de imóveis de galpões logísticos, 56. Tiago, por que isso é bom? Ora, porque se um inquilino, por exemplo, termina antes o contrato, pede para sair, fica inadimplente, ele é um
dentro de 56 imóveis com outros vários inquilinos. E isso não prejudica a carteira, não prejudica o FII. Aqui na parte de resultados, eu posso ver o histórico de distribuição de dividendos e também perceber essa constância de pagamento do TRXF11. Repara que em junho de 24 ele pagou 1,05, depois entrou pagando 93 centavos, continuou assim. Em dezembro de 24 pagou 2,50. Algum motivo tem com certeza, às vezes o fundo vende um imóvel e distribui também esse lucro, e depois voltou e continua pagando mensalmente, religiosamente, todos os meses. Aqui outro ponto interessante são os inquilinos do TRXF11. Por quê, Thiago? Porque eles são de grandes redes, grandes nomes aí, varejistas, que locam esses imóveis desse FII. Então eu tenho aqui 29,81% dos imóveis locado para Açaí Atacadista, que é uma rede muito forte, muito grande. Depois aqui, ó, Grupo Mateus, Pão de Açúcar, Obra Max, Albert Einstein, Leroy Merlin, Extra, Sam's Club, Decathlon, Carrefour e outros. Então repara, são nomes de peso, de empresas fortes, o que dá mais tranquilidade para quem compra esse FII de saber que a tendência de inadimplência é muito pequena. Aqui por fim, para a gente fechar o TRXF11, outra coisa que me chama muito a atenção é o seguinte, os prazos de vencimento dos contratos. 40% deles para 2035, 50% para 2041. O que isso quer dizer? Nós temos prazos longos, prazos muito para frente, até vencer a maior parte dos contratos. Isso é muito bom porque não tem grandes renovações de contratos no curto prazo. E aqui embaixo, alguns exemplos de lojas aí, ó. Você pode ver aqui essa obra aqui da Obra Max, em Piracicaba, São Paulo, um super galpão logístico que é locado pela empresa desse FII TRXF11. Aqui, pessoal, na tela também a minha comprovação do meu extrato aqui no BTG no último mês, eu recebendo de TRXF11 o valor de R$ 762,60. Muito bem, e para fechar essa lista aí de 3 fundos imobiliários, o último da lista é o GARI 11, também de tijolo, também de galpões logísticos. Enquanto eu gravo esse vídeo, a cotação dele é de R$ 8,93. Então, com menos de 10 pilas, você pode começar a investir no GARI 11 se assim você desejar. Quando eu olho aqui para os últimos 12 meses, o dividend yield foi de 11,67%, pagando muito bem também o GARI 11, pessoal. Descendo aqui mais um pouquinho, eu posso ver que ele está um pouquinho abaixo de 0,99, o que é positivo, poderia estar um pouquinho mais abaixo ainda para facilitar a nossa compra aqui no PVP. E também eu posso ver que ele tem mais de 370 mil cotistas, isso é muito bom. Mais aqui abaixo, o último rendimento foi de 8 centavos, o que deu 0,94% em relação ao valor da cota. Olhando aqui para a lâmina do fundo, de novo, direto no site do próprio fundo, GARI 11, a gente tem muita coisa interessante para ver por aqui. Valor patrimonial do fundo, 1,34 bilhões de reais. Aqui o último dividendo, 8 centavos por cota. Uma coisa que me atrai demais, número de ativos, número de imóveis, 39, um portfólio bem diversificado. O yield no último ano foi de 11,5%, liquidez diária excelente, mais de 5 milhões de reais. E aqui um dado bem importante, ó, vacância física e financeira 0%. O que é vacância, Thiago? Quando alguém termina o contrato ou pede para sair e deixa um dos imóveis o quê? Vazios, sem gerar dinheiro, sem gerar aluguel. No momento em que eu gravo esse vídeo, a vacância do GARI 11 é de 0%, isso é bem impressionante. Aqui também nos resultados eu posso verificar a constância de pagamento aqui nesse gráfico de recebimentos de dividendos de aluguéis do GARI 11, todos os meses pagando aí 8 centavos, aqui um pouquinho mais e assim por diante. Pessoal, olha que interessante aqui nesse gráfico como o número de cotistas só cresce no GARI 11. Até aqui, ó, a janeiro de 2023 mais ou menos, esse fundo estava muito estável em relação ao número de cotistas e ele só começou a crescer a partir de 23 e até agora não parou. Isso é muito bom, isso quer dizer que mais investidores, mais pessoas, mais instituições estão buscando o GARI 11. Falando sempre, como eu falo, de diversificação, aqui a gente tem o número de ativos do GARI 11, 39 imóveis. O prazo médio de aluguel é de 12,5 anos, o que é muito bom, não tem renovação constante de contratos de aluguel. Aqui a gente tem 6 locatários high grade, quer dizer o quê? Que eles têm grande potencial de manter em dia os seus pagamentos de aluguel, o que reduz a chance de inadimplência. E os imóveis distribuídos em 14 estados do Brasil.
Aqui, pessoal, é um mapa muito legal da distribuição dos imóveis do Gari 11. A gente pode ver que 29% deles estão em São Paulo, 22% no Rio Grande do Sul, depois a gente tem Bahia, Mato Grosso e por aí vai. Ou seja, ele está bem distribuído também em vários estados do Brasil. Aqui, para você entender, a gente tem alguns exemplos dos imóveis. Ó, um imóvel que é locado pelo Pão de Açúcar, Abílio Soares, em São Paulo. Aqui ele. Outro imóvel também, quem loca o Pão de Açúcar em Búzios, Rio de Janeiro, tá aqui o imóvel para você entender, para você visualizar o FII. Olha que interessante, outro exemplo aqui, ó, do Grupo Mateus, em Vitória da Conquista, Bahia. Tá aqui o Galpão Logístico, ó, um grande mercado, uma rede atacadista. Depois a gente tem vários exemplos aqui, devem estar todos aqui, que compõem o Gari 11. E aqui, pessoal, para completar esse terceiro FII da lista, o meu rendimento aí no último mês, Gari 11 está na tela, meu extrato do BTG, que me pagou R$ 672,30. Se eu pegar aqui então e somar os 3 FIIs que eu acabei de mostrar aqui nesse vídeo, XPML11 pagou 619,16, TRXF11 pagou 762,60 e por fim agora o Gari 11 pagou R$ 672,30. Se eu somar aí os 3, dá um pouquinho mais de R$ 2.000, R$ 2.054,06 por mês, todos os meses. Aí então, pessoal, os 3 FIIs dessa listinha que eu selecionei para mostrar aqui para vocês, 3 FIIs de tijolo, 1 de shoppings e 2 de galpões logísticos. Thiago, como é que você faz para chegar nesse patamar de receber uma renda passiva aí todo santo mês de pelo menos R$ 2.000? Lembrando, esses 3 FIIs são 3 de uma carteira mais complexa, maior de outros FIIs também. Bom, pessoal, eu invisto há muitos anos já e com erros e acertos a gente vem aprendendo a construir patrimônio e a gerar renda passiva. Quando a gente entende que fazer isso acontecer é muito mais questão de estudar, de querer, de ter técnica, é muito mais fácil, porque muita gente se priva de investir, de tentar criar uma renda passiva por achar que tem pouco dinheiro, que vai iniciar com pouco, que primeiro tem que ter muita grana para começar, que primeiro tem que ser rico para depois começar a investir. Quando, na verdade, o certo é o contrário. A gente começa a investir para ficar rico. Para chegar a um patrimônio considerável e ter uma renda passiva de pelo menos R$ 2.000, como eu acabei de te mostrar aqui nesse vídeo, eu posso dividir essa ideia em uma estratégia com alguns passos. O primeiro deles é o mais simples, mas às vezes é o mais importante, que é começar. Se você nunca começar, nunca vai gerar uma renda passiva. Se você ficar achando que tem pouco dinheiro, que vai aportar pouco por mês, não vai adiantar em nada. Para chegar um dia a ter uma renda passiva que pague o seu aluguel, que pague o seu mercado, você precisa um dia começar, que seja com R$ 100, mas o primeiro passo às vezes é o mais importante. Como eu sempre digo, toda escada começa no primeiro degrau. Depois tem uma duplinha dinâmica que sempre caminha junta. Um deles é o aporte e o outro é o reinvestimento. O que isso quer dizer? Que é fundamental que você tenha regularidade nos seus aportes, todos os meses colocando ali um valor. Ah, Thiago, eu estou começando, eu vou destinar apenas R$ 100 por mês. Ótimo! Essa constância faz muita diferença nos juros compostos no longo prazo. Além disso, você vai juntar o seu aporte todos os meses com o seu rendimento recorrente também mensal. Vai juntar os dois e reinvestir. Seja em FIIs, em ações que pagam dividendos, vai reinvestir na sua carteira. Aporte mais reinvestimento é uma soma que traz muito resultado no longo prazo. Outro passo importante, pessoal, dessa estratégia é a constância. Não adianta nada você fazer isso durante alguns meses e parar depois. Isso vai prejudicar a fórmula dos juros compostos. É melhor você manter todos os meses com regularidade um valor menor, que seja tranquilo para você investir, do que volta e meia aportar um valor maior. Vai por mim, aportar todos os meses é sinônimo de sucesso. E por fim, mas não menos importante, a última dica que eu posso dar em relação a isso, para criar essa riqueza e essa renda passiva, é focar no longo prazo. Os juros compostos precisam de tempo. Então, faça o que você tem que fazer, faça o seu arroz e feijão e deixe o tempo trabalhar para você. Você não cria uma renda passiva relevante da noite para o dia. Isso envolve paciência, envolve estudo e colocar em prática o que eu falei antes. Constância, aporte, reinvestimento e dar o primeiro passo. E se você está iniciando agora a investir e está um pouco perdido, não sabe por onde começar, eu fiz um vídeo explicando na prática, uma aula gratuita de como comprar Tesouro Selic para você aproveitar essa alta taxa de juros. Pode ser um primeiro passo muito interessante para você dar e para começar no mundo dos
investimentos. Vou deixar esse vídeo aqui em cima no card. Curtiu até aqui esse conteúdo? Então deixa o teu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse aqui no Thiago Invest. Eu fico por aqui, valeu e até a próxima. Tchau!